Escapando da zona de rebaixamento na 25ª rodada, agora o Goiás terá 2 jogos decisivos no estádio Hélio Pinheiro contra o Bahia e o São Paulo. Além disso, outras partidas onde, pelo menos aqui de antemão, falando no pré-jogo, o Goiás tem totais condições de buscar o resultado. Não estou falando que são pontos garantidos, que serão jogos fáceis, a gente sabe esta história do Goiás de se complicar em partidas onde ele tem, digamos, um certo favoritismo, mas precisa melhorar pra caramba o seu rendimento dentro de casa, na Série A do Campeonato Brasileiro, para chegar no seu objetivo da permanência. Quero comentar, por exemplo, as chances matemáticas hoje do Goiás escapar do rebaixamento, quantos pontos serão necessários, visando a classificação para a Copa Sul-Americana, o que disse a UFMG em relação à pontuação necessária e, mais uma vez, muito pertinho, né, entre você escapar da Série B e chegar à Copa Sul-Americana, mais uma vez, coisa pequena, de uma vitória a mais, onde dá sim para o Goiás voltar a jogar uma competição internacional, tendo uma sequência muito positiva. Difícil pra caramba, aquela pressão externa que a gente sabe que existe, mas dá sim pro Goiás sonhar em permanecer na elite, como isso pode acontecer. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E para você ganhar 20 reais de graça para você apostar, é lá com a Pix Brasil, nosso parceiro aqui do YouTube do Goiás News. É muito simples, não tem nenhum segredo, só fazer o cadastro, já tem 20 reais lá para você se divertir nos jogos, por exemplo, da UEFA Champions League. Pronto, agora achei os jogos da quarta-feira. Paris Saint-Germain contra o Newcastle, uma vitória do PSG fora pagando 2,62 a cada real apostado, um empate 3,66. Teremos também Leipzig e Manchester City, uma vitória do City fora a 1,73 a cada real apostado, um empate também excelente cotação, 4,05. Borussia Dortmund e Milan, um empate a 3,58, uma vitória do Milan fora 2,97 e uma do Borussia em casa a 2,37. Porto e Barcelona, com um empate pagando também uma ótima cotação, 3,81 e uma vitória do Barcelona fora a 1,86. Essas e todas as outras cotações na UEFA Champions League. Você pode também aumentar os seus bilhetes, né? Por exemplo, apostando nesse meio de semana agora com uma vitória do Barcelona fora, do City fora e do PSG também jogando na Inglaterra. Aí você aumenta as suas possibilidades de ganhos também. Lá é tudo via Pix para você fazer o depósito a partir de R$1, sem burocracia. Vou deixar mais detalhes da Pix Brasil, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a saída do Goiás na zona de rebaixamento, algo que já não acontecia há muitas rodadas. Com a vitória do Santos diante do Vasco, o Goiás acabou entrando no Z4 antes de entrar em campo também, né, diante do Botafogo, e conquistaram um grande resultado. Já falei a respeito dessa partida, vou deixar a minha opinião, o pós-jogo, na tela final, onde você encontra mais informações. Com o empate, saiu da zona de rebaixamento e agora com 27 pontos, tendo uma sequência muito interessante no estádio Hélio Pinheiro, onde eu entendo a frustração da torcida, não só dessa temporada, né? O torcedor do Goiás ele já está machucado de vários anos. Dá para dizer que de 2010, 2013, 2014 para cá, o torcedor do Goiás se afastou demais. E eu até estava comentando, percebendo, melhor dizendo, né, nas redes sociais, que, por exemplo, antes do jogo contra o Botafogo, quando o Goiás entra no Z4, até antes disso, né, depois do empate contra o Flamengo, aquela derrota para o Palmeiras, o torcedor do Goiás, que mesmo vendo o time perder apenas 2 jogos dos últimos 11 disputados, se eu não estiver fazendo a conta aqui errada, a torcida ainda não acreditando. Você pode ver que o comentário era: já era, já acabou, já joguei a toalha. E sendo bem sincero com vocês, para quem me acompanha aqui com maior frequência, vai lembrar, depois daquela derrota para o Cuiabá na Serrinha, eu comentei que não acreditava em hipótese alguma na permanência do Goiás. Aliás, tinha uma condição: se o Goiás contratasse muito bem na sua janela de transferências. Isso não aconteceu, porém a chegada do Armando Evangelista deu uma outra cara. Para falar novamente a minha opinião, sendo bem sincero, eu reduzi muito as minhas expectativas para o Goiás ficar na Série A do ano que vem, justamente para não ter uma grande decepção. Entretanto, depois que eu analisei um pouquinho mais, parei e vi os jogos que o Goiás terá no estádio da Serrinha, minha expectativa foi lá em cima. Não sei se estou certo ao fazer isso, mas pelo menos no pré-jogo, o Goiás ele tem uma total condição de vencer 5 jogos, por exemplo, no estádio da Serrinha e salvar da Série B do ano que vem. Isso porque, vou deixar aqui para vocês, né? O Goiás ele tem
primeiramente pontuação. 27 pontos agora, na 16ª colocação. Para chegar a 45, a gente estaria falando de basicamente mais 6 vitórias. Chegaria a 45. Não acho que o Goiás vai ganhar 6 jogos certinho, né? É porque o futebol, a gente sabe como acontece, o Goiás empatando demais nos últimos jogos. E segundo, não acho que será necessário chegar até 45 pontos para escapar do rebaixamento. Acredito que entre 43, 42, 43, 44. Eu colocaria 43, uma pontuação bem segura. Estaríamos falando de 4 vitórias e 4 empates. Ou 5 vitórias e 1 empate, né, para alcançar 43 pontos. Pode ser 5 vitórias e 3 empates também, para chegar aos 45 certinho? Pode ser. E o Goiás com uma sequência muito legal no estádio da Serrinha, deixando aqui para vocês o Bahia no próximo sábado, São Paulo no outro, passando o outro meio de semana, Vasco, Red Bull Bragantino, Santos, Cruzeiro e também o América Mineiro. É óbvio, o mais difícil aqui, teoricamente, né, olhando aqui na tabela atual, é o Red Bull Bragantino. Porém, mesmo o Goiás, ele tem uma sorte, né, contra o Red Bull Bragantino, e com todo respeito também, o Red Bull Bragantino, na hora que você olha a camisa, não é a mesma coisa de um São Paulo, um Cruzeiro ou um Santos, né? Então, querendo ou não, no aspecto do torcedor, mesmo o Bragantino tendo um timaço, ganhou do Goiás com uma facilidade absurda lá no primeiro turno, eu vejo o Goiás também com condições de pelo menos arrancar um empate contra o Red Bull Bragantino, não seria nenhum absurdo. E aí você olha para aquela tabelinha, 6 vitórias seria o sonho, 5 vitórias e 3 empates estaria de ótimo tamanho. Dá para o Goiás ganhar do Bahia? Com toda certeza, apesar que vai ser um jogo muito difícil. São Paulo? Também. Vasco? Confronto direto. Santos? Cruzeiro, o América Mineiro na última rodada, já possivelmente rebaixado. Então, não é impossível, o Goiás não terá que fazer coisas inacreditáveis para permanecer na Série A. O que eu digo inacreditável? Aquele time que fica desesperado, passa o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, aí chega nas últimas 5 rodadas e precisa ganhar do Palmeiras, do Grêmio e do Fluminense fora, faltando 5 jogos. E isso é fazer uma coisa impossível. Do Goiás, não. Volto a dizer, o Campeonato Brasileiro é muito maluco, é muito equilibrado. O Goiás, ele vai perder um desses jogos aqui, vocês podem ter certeza. A gente vai sair da Serrinha puto, xingando, falando que não acredita mais, porque o futebol é assim. Não estou falando que o Goiás vai gabaritar isso daqui, ganhar esses 7 jogos e classificar para a Sul-Americana. Isso muito possivelmente não vai acontecer e nem precisa. Como eu falei, tem que ter um aproveitamento melhor dentro de casa e beliscando pontos. Eu, inclusive, naquele outro vídeo falando sobre a matemática do Goiás para ficar na Série A, havia comentado também que o Goiás ele tem basicamente 3 jogos, aliás, eram 4, né, fora de casa, descartáveis. Contra o Botafogo, contra o Grêmio, diante o Fluminense e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Esses 4 jogos aí, o Goiás não tem obrigação nenhuma de pontuar. Já fez um pontinho, já ganhou um ponto diante do Botafogo e pode explorar nesses jogos fora de casa. Os jogos longe de Goiânia serão muito difíceis também, né? Você pode observar, já coloquei esses 4 aí, né? Contra Atlético Mineiro, contra Fluminense, contra Grêmio e também diante o Botafogo nesta última segunda-feira. Além disso, ele visita o Cuiabá, Coritiba e o Fortaleza. Pode ser que o Fortaleza já esteja bem tranquilo ali na penúltima rodada, pode ser que aconteça isso. O Coritiba possivelmente pode estar rebaixado, faltando ainda 6 jogos. Talvez matematicamente, vamos ver daqui até o final do campeonato. E o Cuiabá daqui 3 rodadas lá no Mato Grosso. Dá para o Goiás pelo menos conquistar uma vitória nesses 3 jogos? Poderia ser também. Aí cairia esse trabalho de ganhar pelo menos 4 e 2 empates no estádio da Serrinha. Já estaria possivelmente suficiente. Como o Goiás empatou demais, o número dele de vitórias é menor do que os outros concorrentes. Por exemplo, o Santos tem 7 vitórias, o Vasco tem 7 e o Goiás junto com o Bahia tem 6, né? Isso porque o Goiás ele empatou, deixa eu pegar aqui certinho, foram 9 empates no Campeonato Brasileiro. Não é o time que mais empata, por exemplo, aliás, é assim, na parte de baixo da tabela, só o Goiás e o Corinthians empataram 9 jogos, né? E o Goiás acabou perdendo um pouco menos. 10 contra 13 do Vasco, 12 do Santos e 12 do Bahia. Entretanto, o que conta é primeiramente o número de pontos e em segundo lugar desempatando o número de vitórias. Então, no estádio Ali Pinheiro, o Goiás precisa fazer o melhor possível. Hoje, o Verdão é apenas o 17º colocado na classificação dos mandantes, né? Em 12 jogos na Serrinha, o Goiás ele somou apenas 15 pontos. 3 vitórias, 3 derrotas e 6 empates. Você pode observar, o Goiás é muito osso duro de roer na Serrinha. A gente como torcedor, sempre na hora do jogo, na emoção, a gente joga as coisas para trás. Você pode observar, o Goiás ele começou perdendo
pro Palmeiras, aí perdeu pro Cuiabá e perdeu pro Coritiba. Parecia que ia ser aqueles anos que o Goiás ia perder o maior número de jogos em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. E não foi isso que aconteceu. Entretanto, também não conseguiu ser aquela fortaleza como no Brasileirão do ano passado, até aqui em 15 jogos, né? Perdão, em 12 jogos, você ganhando apenas 3, empatou demais, né? 6 empates e 3 derrotas, sendo 2 delas inaceitáveis, inacreditáveis diante de Cuiabá e Coritiba. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto. Como falei, agora é o que a gente tem é apoiar, tentar essa recuperação na reta final, um time muito bem ajustado, que pelo menos no jogo contra o Botafogo demonstrou ser estar um pouco mais solto, chegando mais com jogadores à frente no comando de ataque, e isso para jogos onde o Goiás terá que propor a partida de tal ritmo, né, contra Bahia, contra Vasco, contra Santos, Cruzeiro, América Mineiro, onde o Goiás tem a obrigação inicial de conquistar os 3 pontos, vai ter que melhorar nesta parte ofensiva, pode ser um bom alento esta última exibição diante do Botafogo. Passando aqui rapidamente as chances de rebaixamento. Segundo a UFMG, hoje o Goiás é o 6º clube mais ameaçado, com 28,8% de chances de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, calma aí. Tá certo, o Goiás é o 6º, tá certo. O América tem 95, o Coritiba também, Bahia 54, Santos 34, Vasco também com 34 e o Goiás com 28. Rebaixamentos por pontuação. Se qualquer clube chegar a 43 pontos, a chance dele cair é de 18%. Se ele chegar a 44, a chance de cair é de 7%. Chegando a 45, a possibilidade de apenas 2%. Acho que vai ficar entre aí. Não vai ser tão baixo como no Brasileirão do ano passado. E eu, não querendo me gabar aqui, mas já fazendo. Eu já falava isso. No ano passado, o time que chegar a 39 pontos, ele já pode comemorar que vai ter escapado. E de fato teria escapado. Mas desse ano, não acredito, tá dando aqui de mandinar. Acho que vai ser entre 42, 43, acho que um pouquinho mais. Acho que 43 a 44 para escapar do rebaixamento, mas possivelmente com 4-3, 18% hoje, né, após a 25ª rodada. Por exemplo, com 39 pontos, que foram suficientes no ano passado, hoje a UFMG aponta com 91% de chances de ser rebaixado à Série B. E olha o tanto que é parecido. Para o Goiás escapar do rebaixamento, vamos colocar aí, 44 pontos já estaria de ótimo tamanho, certo? Segundo a UFMG, hoje o clube, para basicamente garantir a sua classificação para a Sul-Americana, gira em torno de 46 a 47 pontos para ir para a Sul-Americana. Para não cair, fazendo 43 possivelmente. 43 44. Para ir para a Sul-Americana, 46 e 47. Uma vitória a mais, esses jogos na Serrinha terão uma importância muito grande, né, para o Goiás sonhar. Hoje, segundo a UFMG, o Goiás tem 28% de chances de se classificar para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Mas aquela coisa, jogo direto, se você perder também, a pressão vai toda para o seu lado. Mas ainda assim, eu tenho uma confiança. Não que o Goiás seja espetacular. Acho que serão jogos muito parecidos àquele diante do Fortaleza. Porém, é muito melhor você enfrentar esses clubes jogando na Serrinha do que como visitante, né? Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Agradeço a todos vocês, chegamos a essa marca de 8.500 inscritos aqui no canal. Também se inscreva em nosso canal de cortes e ative as notificações para sempre ficar ligado nas novidades. Tem um link também do apoiador do canal, a Pix Brasil, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!